Evangelho de Mateus, capítulo 26. Tendo Jesus concluído esse ensinamento, declarou a seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, o chefe do sumo sacerdote e ancião do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Fizeram acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo, porém recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Jesus é ungido para o sacrifício. Aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando o frasco de labrasto, repleto de perfume caríssimo, e derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que se desperdício, porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Percebendo isso, Jesus respondeu: por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, pois quanto aos pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre meu corpo esse bálsamo, ela faz, me preparando para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo: em todo lugar do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado que essa mulher realizou como memorial a ela. O pacto da traição. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ao encontro do chefe do sacerdote e propôs: que me dareis caso eu vos entregue? E lhe perguntaram o preço: 30 moedas de prata. Nesse momento em diante, procurar ajuda, uma ocasião apropriada para entregar a Jesus. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães árvores, os discípulos aproximados de Jesus constaram: onde deseja que preparemos a refeição da Páscoa? Algo que Jesus orientou: ide à cidade, procurar um certo homem, falai a ele: o mestre manda lhe dizer: chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, justamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Jesus revela o traidor. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo mesa com os 12, e durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza afirmo que o dentre vós me trairá. Esta declaração constrangeu a todos, começaram a indagar um após o outro: porventura serei eu? Indagou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele, mais ainda daquele que traiu o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, mestre? Jesus afirmou: sim, tu declaraste. A ceia do Senhor. Enquanto comia, Jesus pegou um pão, deu graça, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isso é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graça e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muito para a remissão dos pecados. Eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira, até que um dia beberei o novinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após ter cantado em louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz traição de Pedro. Então Jesus revelou: ainda essa noite todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Respondeu Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou Jesus: com certeza te asseguro que ainda nessa noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. Todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Jesus ora no Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos, chegando ao lugar chamado Getsemane, e disse-lhe: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo a Pedro, seus 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer e ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com ele, dizendo: a minha alma está sofrendo do extremo, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença de seu discípulo, encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seu discípulo dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou o discípulo e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Jesus é traído e preso. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, trazer consigo uma grande multidão armada de espada e porretes, vindo da parte do chefe do sacerdote e do líder religioso do povo. Mas o traidor havia combinado com o sinal uniformado: aquele que eu saudar com um beijo, disse é que procurai prender. E então, aproximando-se rapidamente, Jesus disse: Judas, eu te saúdo, mestre, eu lhe dou um beijo. Jesus, contudo, perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o céu do sumo sacerdote, descibou uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos que te lançam a mão na espada, pela espada morrerão. Ou imagina tu que eu, nesse momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos?
Entretanto, então se cumpriram as escrituras que afirmavam que tudo devia acontecer dessa maneira. Naquele mesmo instante, Jesus dirige a multidões indagando-lhe: Dero eu algum tipo de rebelião para que venha contra mim com espada, por rei te me prendo? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendeste. Toda vez todos ocorreram em cumprimento das escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram, Jesus diante do tribunal. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes sacerdotes todos estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus para que tivesse o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de ser apresentado vários depoimentos inverídicos. Afinal, entretanto, compareceram dois testemunhas que alegaram: Este homem afirmou: Tenho poder para destruir o santuário de Deus e construí em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou e interrogou a Jesus: Não vê que responder depõe contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: Eu te coloco sob juramento diante de Deus vivo e exijo que digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu mesmo declaraste. Afirmou-lhe Jesus: Contudo, revela a todos vós: Chegará o dia em que vos verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, denunciando: Ele blasfemou, porque necessitamos de outra testemunha. Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Respondeu-lhes: Culpado e merecedor de morte. Nesse momento, alguns cuspiram em seu rosto e murmuravam, enquanto outros, despedido tapa, vociferando: Profetize-nos, pois o Cristo quem é que te bateu? Quando Pedro negou a Jesus, Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa no pátio, quando a criada aproximou dele e afirmou: Tu também está com Jesus o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que fala. E saindo em direção à entrada do pátio, foi reconhecido por outra criada, qual denunciou a todos que se achavam, exclamando: Este homem está com Jesus Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, negou mais uma vez, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, que estava ao redor, aproximaram-se Pedro e acusaram: Com toda certeza é igualmente dele, porquanto teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar, a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não tivesse dizendo a verdade. Exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante o galo cantou, e naquele momento se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Glória a vós, Senhor.